no programa anterior estivemos por Rhodes, Odeon, lá atrás. uma das ilhas mais medievais da Grécia. Uma espécie de paraíso. Deus fala, se você não ensina ao filho um trabalho, vai fazer dele um ladrão. Conhecemos a única cidade medieval habitada na Europa. Muita história não faltou no programa anterior. E no programa de hoje, vamos conhecer um patrimônio mundial da Unesco, a Cidade Velha de Rhodes. E claro que não poderíamos deixar de lado o famoso Palácio do Grão-Mestre. Muita história no programa de hoje não vai faltar. Então, se quiser descobrir mais, continue conosco. Esses passeios livres, conhecendo no dia a dia como é a vida grega, é simplesmente incrível. E eu particularmente amo. Encontramos vários souvenirs que representam lindamente o povo grego. E aqui vemos as esponjas naturais, que desde a antiguidade, a ilha de Calymnos sempre foi famosa por suas esponjas. Um presente do rico fundo do mar, essas esponjas haviam se tornado um bem maravilhoso para os habitantes locais e suas tentativas de governar o comércio. Então já sabe, se for para Calymnos, procure as esponjas naturais. Foram expulsos da Terra Santa e foram para Chipre. Ok. Depois, o Vaticano perseguiu os templários, por alguma razão que não lembro, e acabaram. E expulsos de Chipre, vieram para cá no ano 1310. 1310, ok. E completaram a conquista da ilha em 1311. E ficaram aqui até o 1 de janeiro de 1923, quando foram embora e foram para Malta. Em Malta, perdem o caráter de monge, de frade, mas porque nasceram como monges, né? Mosteiros católicos lá na Terra Santa. E eles eram chamados hospitalários, porque essa era a sua... Essa ordem surgiu quando precisavam de apoiar os cristãos que faziam peregrinações na Terra Santa, que estava nas mãos dos turcos e não era muito seguro. E aí surgiram lá como os cavaleiros hospitalários, os cavaleiros de São João. A pergunta era quando foi feito. Em 1311 começaram a construir. Começaram a construir as muralhas em Sim. 1311. E esta porta tem o nome de um dos mestres da Ordem dos Cavaleiros, um dos mais famosos, que se chamava d'Amboise, francês. Né? As muralhas são o cartão postal da ilha de Rhodes. Além de lindo, conseguimos fazer uma viagem no tempo e imaginar como era naqueles tempos. É por isso que as muralhas começam a ter um certo sentido diagonal, porque o objetivo do diagonal é que a bomba caindo provocar o menor prejuízo possível. A bomba cai assim e faz a muralha diagonal em vez de assim, porque a destruição seria maior. Então, quando vemos muralhas com essa chamada scarpa se chama em arquitetura, ou são venezianas ou são dos Cavaleiros de São João. E aqui são dos Cavaleiros de São João. Algo importante que não falamos antes.
os cavaleiros de São João eram algo como uma mão direita do Papa. Eram rivais dos venezianos, que não tinham boas relações com o Vaticano, os venezianos. Eram uma espécie de rivais. Então, Rhodes não era dos venezianos, era dos cavaleiros de São João, que também fizeram fortalezas em outros lugares, por exemplo, na ilha de Kos, também tem as suas fortalezas. Em Lindos também há uma fortaleza menor que esta, feita por eles. Vamos passar agora pela Porta d'Amboise, acesso leste à cidadela de Rhodes. As fortificações da cidade de Rhodes são em forma de uma crescente defensiva em torno da cidade medieval e consistem principalmente em uma fortificação moderna, composta por uma enorme parede feita de um aterro envolto de pedra. Que hoje é o palácio, era antes uma cidadela bizantina, que funcionava como sede e fortaleza. O palácio foi construído no século XIV pelos Cavaleiros de Rhodes, que ocupou Rhodes de 1309 a 1522. Depois que a ilha foi capturada pelo Império Otomano, o palácio foi usado como uma fortaleza. As muralhas resistiram 6 meses inteiros ao implacável cerco otomano, defendidos por apenas 650 cavaleiros da Ordem de São João. Em 1988, a cidade medieval de Rhodes foi declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial. Rhodes não foi pilhada nem destruída. Ao contrário, e para nossa sorte, foi muito bem tratada pelos otomanos, que a adornaram com novas construções bem requintadas. A marca mais forte de Rhodes, porém, ainda é a herança deixada pelos cruzados. Em 1856 aconteceu uma explosão muito grande aqui. Era do paiol que estava aqui por baixo do chão. Isso provocou a destruição daquilo que ainda estava em pé no palácio e também de uma igreja que estava aqui e hoje ele já não existe. A igreja que estava aqui foi destruída, foi feita novamente com novos materiais no Porto. Lembram que falamos de uma igreja no Porto que foi construída pelos italianos já, né? No século XX, que é igual à igreja que estava aqui antes. Aqui agora é uma escola que está em obras, né? Não está a funcionar. A cidade medieval de Rhodes mantém o caráter arquitetônico e a organização urbana de uma cidade medieval, bem como seus principais materiais de construção. As alterações nas muralhas da fortificação e nos monumentos dentro da cidade durante o período otomano não prejudicaram de forma alguma o caráter do assentamento histórico. São evidências únicas e integrais das camadas históricas da propriedade. E os italianos pensaram: vamos conquistar da Turquia as ilhas do Dodecaneso, incluindo Rhodes, porque estavam em guerra. Onde? Na Líbia. Ambos tinham interesses lá. Coitada Líbia. E aí ficaram aqui. E ficaram até 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, os italianos.
Agora, na época turca, foi construída essa mesquita, vejam, tem um minarete, essa mesquita de Süleyman. Süleyman é a forma que os turcos têm de dizer a palavra Salomão. Salomão, os turcos pronunciam por corruptela, Süleyman. Do lado dela tem uma escola de teologia muçulmana e um orfanato, do lado da mesquita. E aqui era a igreja de São João que falávamos antes. Esta é a rua famosa dos Cavaleiros, onde vamos descer depois de visitar o Palácio do Grande Mestre. No programa de hoje, estamos mergulhando na cultura grega. Conhecemos um dos pontos que faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, a cidade medieval de Rhodes. Não saia daí porque ainda vamos entrar no Palácio do Grão-Mestre. Agora estamos no Palácio do Grão-Mestre dos Cavaleiros de Rhodes, também conhecido como Castelo. Este é um dos poucos exemplos da arquitetura gótica na Grécia. O local foi anteriormente uma cidadela dos Cavaleiros Hospitalários, que funcionou como palácio, quartel-general e fortaleza. O Palácio do Grão-Mestre é provavelmente a obra de arquitetura mais emblemática de Rhodes e, sem dúvida, o símbolo da cidade medieval da ilha. O palácio foi deixado para entrar em decadência até 3 anos antes da Segunda Guerra Mundial, quando os conquistadores italianos realizaram obras de restauração para transformar o palácio em uma casa de férias para a realeza italiana, incluindo o ditador Benito Mussolini. O palácio foi originalmente construído no final do século VII, como uma cidadela bizantina. Depois que os cavaleiros hospitalários ocuparam Rhodes e algumas outras ilhas gregas, em 1309, eles converteram a fortaleza em seu centro administrativo e no palácio do seu grão-mestre. No primeiro quarto do século XIV, eles consertaram o palácio e fizeram uma série de modificações importantes. O palácio foi danificado no terremoto de 1481 e foi reparado logo depois. Essa é a estrutura que falamos antes de entrar, quando estávamos lá embaixo, que foi quase completamente restaurada. A divisão, até a divisão das salas, é algo convencional, nós não temos certeza de que era assim. Podemos ver que as colunas, às vezes que foram usadas, e os capitéis, são de estruturas mais antigas. Já existiam essas colunas. Normalmente, esse tipo de coluna com esse tipo de capitel provém de igrejas paleocristãs, de igrejas do século IV, V e VI, depois de Cristo. Os mosaicos são quase todos mosaicos que foram achados em casas antigas do período romano e não foram achadas na ilha de Rhodes, são da ilha de Kos, esses mosaicos aqui. Como vemos, há temas geométricos, golfinhos. Às vezes podemos ver até mitologia, vida cotidiana, mas normalmente são temas geométricos decorativos. Uma grande arte, uma grande técnica de tirar o mosaico do seu lugar e transportar para outro. Parece como um cilindro, com algumas armaduras e elmos. Os troféus
que os romanos faziam no campo de batalha depois de uma vitória. E não tem rosto. O original é do século II a.C. Esta é uma réplica. Eu acho que dá para ver que é uma réplica. Não tem a arte que tem o original. E algo característico da arte grega antiga é que quando o artista grego estudava o corpo de mulher e o corpo de homem, estudou tão bem que fazia perfeito. O cavalo também, o cachorro também. Mas quando fazia criança, não fazia bem. Fazia adulto em miniatura. Sim, Criança tem cabeça grande. Eu pareço uma criança também, mas não sou. Eu sou o contrário disso. O extenso projeto de restauração foi admirado e apreciado pelos habitantes locais, até que uma descoberta perturbadora veio à tona. Em 1994, durante as escavações, os arqueólogos encontraram uma série de artefatos historicamente importantes e valiosos que foram completamente descartados pelos italianos, depois de usá-los como material de construção. Os mosaicos que vemos não são de casa, são de igreja. Por quê? Porque as primeiras igrejas, as paleocristãs, no século IV, V e VI, eram decoradas com mosaicos no chão. Mas um tema característico era esse, temas geométricos e o mundo animal e o mundo vegetal. Jamais representavam ser humano nas primeiras igrejas, não representavam seres humanos. E quando representavam seres humanos, não era retrato de ninguém, mas era uma alusão. A personificação da primavera, a personificação do verão, do outono, do inverno. A arte de fazer mosaicos, por primeira vez, temos aqui no norte da Grécia, numa terra chamada Macedônia, no norte da Grécia, e as pedras são seixos, não estão cortadas em cubos. Os mais antigos mosaicos são de seixo. Então eu falo para vocês daquilo que a mim me interessa. Tá? Temos um antigo orador ateniense que se chama Demóstenes. É o melhor orador que Atenas conheceu. Convencia sempre nas assembleias e nos tribunais. Ele, por volta do 340 a.C., fez um discurso onde fala de que os atenienses mudaram muito. E diz, há um século e meio, os nossos antepassados derrotaram os inimigos persas na batalha de Maratona, na batalha de Salamina, e jamais fizeram nenhum tipo de luxo dentro das suas casas. E por que falava assim? Porque na época dele, os atenienses mais ricos estavam fazendo exposição de riqueza dentro das casas. Então, ele escrevia por volta do 340 a.C. E os mosaicos mais antigos que encontramos na arqueologia são dessa época. O que quero refletir? Que Grécia, nossa informação da antiga Grécia, é da arqueologia e da literatura. Porque a maior parte dos povos antigos estudamos através da arqueologia. Deixaram pouco ou nada escrito, mas Grécia e Roma escreveram muito. Por quê? Porque confiavam na educação e achavam que o conhecimento deve ser transmitido. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas agora vamos ficar com uma música tradicional grega. Não saia daí. In a mysterious
πεθαίνει και ποιος θα γεννηθεί. Ποιος έρωτας πεθαίνει και ποιος θα γεννηθεί. Εκείνο που σε κάνει να μοιάζεις πυρκαγιά. Έλα και μη μετράς την ώρα, τα νιάτα είναι δώρα που καίνε σαν φωτιά. Που καίνε σαν φωτιά. Σηκώ, χόρεψε κουκλί μου, να σε δω, να σε χαρώ. Τσιφτετέλι τουρκικό, συνανάει διάβρον, συνανάει νάι. Τσιφτετέλι τουρκικό, συνανάει διάβρον, συνανάει νάι. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι νάι, συνανάει διάβρον, συνανάει νάι. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι νάι, συνανάει διάβρον, συνανάει νάι. Μια φορά μονάχα ζούμε μες στο ψεύτικο ντούνια. Λίγο να χαρούμε, συνανάει γιαυρούμ, συνανάει να. Πρέπει λίγο να χαρούμε, συνανάει γιαυρούμ, συνανάει να. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι να, συνανάει γιαυρούμ, συνανάει να. Όπα νίνα νίνα νάι, νίνα νάι να, συνανάει γιαυρούμ, συνανάει να. Στα φιλιά σου κάνε ό,τι θες κι όλη την καρδιά σου. Τώρα που γίνα θύμα στα φιλιά σου, κάνε ό,τι θες κι όλη την καρδιά σου. E no próximo programa, vamos continuar a nossa aventura por Rhodes, na Grécia. Vamos visitar o Castelo Grão-Mestre, um dos locais mais importantes da cidade e também é Patrimônio Mundial da Unesco. Nosso guia Temis tem muita história para compartilhar conosco, então não perca!